acertar a posição então. Bom dia, pessoal que está entrando aí. Dá um feedback para nós em relação ao áudio. A gente estabeleceu a conexão aqui, agora tá bom? Bruna Pereira, bom dia. Como é que tá o áudio aí? Tá belezinha? Tá saindo normal agora? Agora sim. Agora sim estabelecida a nossa conexão. E bom dia novamente para todos vocês. Falando aqui diretamente do pelotão da Polícia Militar em Água Clara. Live para o portal Água Clara, e hoje entrevistaremos novamente o comandante da Polícia Militar, o Tenente Wellington Luiz, ao nosso lado aqui também o Sargento Newton, e como eu disse agora há pouco, temos assunto de muita importância para falar aqui para toda a população, né, no que se diz respeito ao trânsito aqui no município de Água Clara. Uma vez que nós temos notado bastante que o trânsito entre bicicletas elétricas aqui em nossa cidade tem sido cada vez mais constante, né? E ao mesmo tempo aumentando o risco também não só dos condutores, mas também dos pedestres. Primeiramente, bom dia, novamente, Tenente, prazer estar aqui para a gente falar de assuntos que são de interesse para a população. Bom dia, Paulinho, bom dia ao nosso Sargento Nilton, bom dia, Nilton. Bom dia a você, telespectador, bom dia ao portal Água Clara em geral e a todos os telespectadores também de Água Clara e região. Nosso muito bom dia. Bom, Tenente, nosso assunto em pauta hoje é justamente em relação às bicicletas elétricas. A gente tem recebido bastante informações e reclamações a respeito da produção dessas bicicletas elétricas aqui, desrespeitando as normas de trânsito aqui no nosso município. Então, antes da gente já entrar em alguns assuntos mais específicos, eu queria que o senhor diferenciasse para a população em relação às marcas e modelos. O que é a bicicleta elétrica, o que é a motocicleta, qual que é a diferença, só para o pessoal já ter uma noção. Bacana. Na verdade, Paulinho, essa resposta a essa pergunta, ela praticamente suprime todas as demais dúvidas. Você vai entender por quê. Porque diante da bicicleta elétrica, ou a e-bike, como alguns nominam, né, o termo em inglês, ela tem duas categorias. Uma é a bicicleta elétrica, que se equipara ao ciclomotor, e a outra é apenas uma bicicleta elétrica, que não se equipara ao ciclomotor, ou seja, não se equipara a uma moto, para que todos entendamos. Tá? Aquela bicicleta elétrica que se equipara a uma moto, ela precisará obrigatoriamente de emplacamento, condutor maior de 18 anos é habilitado, e uso obrigatório de capacete próprio para uso em motocicleta, não é aquele capacetinho pouquinho que usa em atividade de ciclismo. Tá? A outra bicicleta elétrica, que é apenas uma bicicleta elétrica, não. Tá? Essa bicicleta elétrica, que é apenas uma bicicleta elétrica, ela pode ser utilizada por menor de idade. Tá? Um cidadão menor que tenha menos de 18 anos, ela pode ser utilizada. Vamos lá, vamos fazer essa diferenciação. Qual é a bicicleta? O cidadão deve estar se perguntando, poxa, mas então qual é a bicicleta elétrica que o meu filho, o pai, a mãe, o tio, o responsável, ou até mesmo você, adolescente que está assistindo, qual é a bicicleta que essa pessoa menor de idade pode utilizar? É aquela bicicleta elétrica que tem até 350 watts de potência e que não exceda 25 km por hora, e a velocidade máxima dela seja até 25 km por hora. Ela não pode ter acelerador de punho, não pode. Essa bicicleta elétrica, ela deve atingir um máximo de 25 km por hora e sua aceleração deve se dar tão somente por meio
da pedalada. É aquela bicicleta que o motor elétrico dela vai auxiliando o ciclista durante a pedalada. Pronto, essa é a bicicleta elétrica que não carece de emplacamento e nem habilitação ou autorização para conduzir ciclomotor. No Código de Trânsito Brasileiro, em algumas resoluções, também é conhecida como ACC, autorização para condução de ciclomotor. Pois bem, mesmo essa bicicleta elétrica, que seja de baixa potência, que atinja no máximo 20 km por hora, 25 km por hora, mesmo essa bicicleta elétrica, ela deve ser equipada com os equipamentos de segurança. Quais sejam a iluminação dianteira, a iluminação traseira, iluminações laterais e os retrovisores. E esse condutor deve fazer o uso do capacete de segurança próprio para a bicicleta. Aquele capacetinho que o pessoal utiliza no ciclismo. Essa bicicleta. Ok. A bicicleta elétrica que exceda como a sua velocidade máxima os 25 km por hora, veja bem que 25 km por hora é uma velocidade média de corrida de um ser humano médio. Considerável. Tá? Então, exceda 25 km por hora, tenha mais de 350 watts de potência, ou ela tenha o acelerador no pulso ou no punho. Essa bicicleta elétrica que excede os 25 km por hora tem acelerador na mão. Essa bicicleta elétrica ela deve ser emplacada. Essa bicicleta elétrica precisa de carteira nacional de habilitação ou de autorização para conduzir ciclomotor. E o condutor deve ter todos os equipamentos nessa bicicleta elétrica. Quais sejam? Sinalização dianteira, sinalização, nós estamos falando de luzes, sinalização traseira, sinalização lateral ou refletivo, né? E o condutor, mais uma vez, fazer o uso do capacete de segurança próprio para motocicletas, porque essa bicicleta elétrica se equipara no ciclomotor. Basicamente isso. Agora, sendo mais específico, complementando a resposta, sobre a questão de marca de bicicleta elétrica, vejamos bem. Essa bicicleta elétrica, ela deve ter a sua nota fiscal, se ela não precisar de CNH. E se ela for aquela bicicleta que precisar desse CNH, ela deve ser documentada, porque ela deve ser emplacada. Falando-se em bicicleta que não precisa ser emplacada, bicicleta elétrica que não precisa ser emplacada, ela precisa ter sua nota fiscal, a comprovação de sua origem. Ou seja, não deve ser essa bicicleta elétrica que muitos aí eu já ouvi dizer que tem intenção de comprar de países estrangeiros. São produtos que podem ser provenientes de contrabando ou descaminho, ou seja, o cidadão, além de estar cometendo a irregularidade de estar conduzindo um veículo automotor, né, em parada ciclomotor, não possuindo CNH, não possuindo capacete, não tendo ela emplacada, ainda pode inclusive estar incorrendo em um possível delito de contrabando ou descaminho. Então, essa bicicleta deve ser nacional e devidamente tributada. Lembrando que essas regras valem também para aquelas chamadas as mobiletes, né? Mesma coisa, né? Aquela popularmente cinquentinha, né? Que fala, né? É o que eu costumo dizer, cara. É tão fácil fazer o certo, para que ficar fazendo o difícil? Não é falta de inteligência às vezes, né? Não é difícil perceber isso, né? Correto. Agora, tenente, o ponto que é mais crucial, né, nesse assunto todo, nessa pauta nossa aqui, é em relação às regras de trânsito, né? Porque
eu acho que muitos pensam por ser uma bicicleta elétrica, né, essas que têm a potência que não precisa, né, de emplacamento, mas eles não são obrigados a cumprirem as regras de trânsito. E isso pode prejudicar, e eu acho que até uma tragédia anunciada já aqui em Água Clara, porque o que tem de gente desrespeitando, com as bicicletas elétricas, desrespeitando as leis de trânsito, é notável em toda a cidade. Então, eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Bom, vamos lá. O que eu vou falar? Vou falar que a Polícia Militar tem começado a receber diversas solicitações para atuar nesse sentido, e eu vou deixar já essa iniciativa, que eu até agradeço, você me procurou, teve a iniciativa, muito parabéns da sua parte, atendendo a população guaplarense. É o seguinte, a Polícia Militar vai começar a atuar e vai começar a fazer a apreensão dessas bicicletas aí, e vamos resolver o problema. Isso aí vai ser resolvido, isso aí não tem muita dificuldade nisso não. Pode ser menor de idade, maior de idade. Se estiver irregular, for previsto na legislação, existe até uma resolução para isso, 465 de 2016, salvo engano, na resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A gente vai atuar, vai fazer a apreensão e vai parar essas brincadeiras, essa farra, essa zona que alguns, não é o povo, não é a maioria, né? Mas que alguns estão tentando fazer, achando que isso aqui é terra sem lei. Não, aqui o nosso trabalho é sério, nosso trabalho é honesto. Não tem esse tipo de brincadeira aqui, gente. Então você que tem a sua bicicleta elétrica, conhece alguém que esteja, já avisa para essa pessoa, já informa essa pessoa, tá? Ou vende, ou faz alguma coisa, ou regulariza a situação, anda correto. Tem que andar com seu capacete, tem que, dependendo da bicicleta, eu já expliquei, se tiver dúvida, pode ligar, pode perguntar para a gente explica novamente, ande com a regulamentada, com o capacete, com as sinalizações, senão vai ter sua bicicleta apreendida. Ou se você comprou a bicicletinha baratinha, eletrônica, achando que você ia fazer acontecer aqui, você está enganado. Comprou de outro país, por exemplo, você está enganado, você vai ter sua bicicleta apreendida aí e ainda pode ser incriminado relativamente a possível delito de contrabando ou descaminho, a depender do caso. Entende? As regras de circulação. As regras de circulação são exatamente, para simplificar, exatamente as mesmas de uma motocicleta. Ah, tenente, mas eu me sinto mais seguro andando na contramão. Você vai ter sua bicicleta apreendida se você cruzar com a gente, meu amigo. Você tem que cumprir as mesmas regras. Semáforo, Água Clara tem semáforo. Para no semáforo. Qual que é a dificuldade de você perder 30 segundos ali? É melhor para você. É melhor para você, porque você está na bicicleta dessa daí, meu amigo. Qualquer carro, por mais pequeno seja, por menor que seja, que se bater no seu meio, vai te rachar no meio, meu amigo. Tá? Se a pessoa falecer, é uma coisa. Agora, se a pessoa ficar viva toda troncha, e aí, meu amigo? Né? Então, a segurança é para você mesmo. Desculpa o linguajar popular, né? Mas a verdade é essa. A segurança é para você, telespectador, para você, telespectador de Água Clara e região. Simplificando, esse tipo de veículo, ele deve obedecer às mesmas regras de circulação dos demais veículos. Tem que trafegar na mão correta, do lado direito da via sempre. Tem que parar nas marcas horizontais, nas marcas viárias horizontais, que são as faixas, né, pintadas de palha, isso é chamado de marca viária horizontal. Tem que parar. Tem que obedecer às placas de sinalização ou as marcas viárias verticais, são as placas de sinalização pare. Está escrito pare. Se às vezes a pessoa não aprendeu ainda a ler muito bem, converse com alguém que saiba ler e mostra para ela qual é a placa de pare, qual é a placa de vire para cá, vire para lá, de sentido não permitido da via, e memorize essas placas, para você não sair por aí arriscando a sua vida, né? Porque você às vezes ser notificado, ter a bicicleta apreendida, tudo bem, mas se alguém rachar no meio, a gente está falando pro bem de vocês, pro bem dos usuários de bicicleta e também para aqueles demais usuários da via.
ficar dirigindo moto, dirigindo carro, como se estivesse num campo minado. Sai do carro, abre o portão e já tem medo. Porque não sabe se vem da direita, se vem da esquerda, se tem uma bicicleta elétrica pulando de paraquedas, ou se tem um embaixo, tem que estar levantando, não é? Verdade. Aí de repente você está andando, cruza do meio, você não vê, está no escuro. Pô, meu amigo, você entendeu? Então, é um respeito para os demais usuários da via pública e também com o seu próprio corpo, tá? Porque se você for fruto, se envolver em um acidente, muito possivelmente você vai se machucar talvez um pouco mais. Então você que utiliza a bicicleta elétrica, ou até mesmo uma bicicleta de propulsão humana, normal, sem motorização nenhuma, tem que se atentar a esses detalhes de circulação para a sua própria segurança. Para a sua própria segurança. Tenente, agora você tocou um ponto importante, em relação às leis de trânsito, por exemplo. Pode ter aquela pessoa mais humilde que adquire a sua bicicleta elétrica, né, para se locomover de uma forma mais prática, o custo é enorme que uma motocicleta. Sim. Só que às vezes essa pessoa não tem nenhuma noção em relação às regras de trânsito. O que o senhor indicaria, de repente, fazer uma aula numa autoescola, pelo menos para ter uma noção do trânsito, das placas e tudo mais? O que seria mais indicado para essa pessoa que não tem conhecimento nenhum em relação às regras de trânsito? A pessoa que, por vezes, né, ela assistiu a entrevista e viu, bom, se eu não preciso ter habilitação para pilotar uma e-bike, uma bicicleta elétrica, que atinge até 25 km por hora, que seja devidamente tributada, que seja de origem nacional, comprovado mediante nota fiscal, que não tenha acelerador de pulso, e que sua propulsão elétrica se dê apenas com a movimentação dos pedais, que, bom, para falar bem a verdade, eu quase nunca vi aqui em Água Clara, por isso que eu já deixo o alerta, a maioria das bicicletas elétricas aqui, quando a gente entrar nesse setor de atuação, serão apreendidas. Eu não vi ainda bicicleta, então, eu deixo o alerta aqui. Mas, esse cidadão que falou, não, eu quero comprar bicicleta elétrica, vou adquirir uma bicicleta elétrica, dentro do que dispõe a resolução própria do CONTRAN, e que eu não careça de CNH ou autorização para conduzir esse promotor, vou adquirir essa bicicleta. Só que essa pessoa, às vezes, não está alfabetizada, ela seguiu um outro tipo de estilo de vida e não consegue compreender regras de trânsito, não teve essa orientação. O que eu indico? Buscar profissionais, conhecedores do assunto, ter o máximo de aula e aprendizado sobre regras de circulação possível. Também indico e oriento, mas isso é questão, coisa que a gente está fazendo aqui de pensando no bem-estar do usuário da via, né? Também indico que essa pessoa se valha de algum tipo de instrução com pessoas que conheçam do assunto, também no que se refere à pilotagem. Da pilotagem de motocicleta em especial, porque é incrível como a gente sai na rua, às vezes você vê um cidadão passando, geralmente o cara passa com a motocicleta, tudo irregular e tal, e o cara a milhão acha que que é o piloto, acha que é o Marco Marques, acha que é o Valentino Rossi do MotoGP. Só que o cara não sabe se posicionar na moto, o cara não sabe se posicionar no banco da moto, o cara não sabe nada. O cara não sabe ficar dando grau e aterrorizando os outros motoristas na rua. Então isso é um risco para você. Então não faça isso. Minha orientação é, tenha instrução e orientação com pessoas conhecedoras dos preceitos básicos de pilotagem de uma motocicleta e também de circulação na via. Sim, deve se orientar antes de sair na via pública pilotando, seja uma bicicleta comum, seja uma bicicleta elétrica regulamentada, seja uma motocicleta, um veículo automotor. A pessoa deve se orientar antes de se lançar à sorte, porque esse tipo de situação, veja bem, o trânsito, né, somado ao álcool, é uma das principais causas de mortes na atualidade. E a gente não está falando de nível agropecuário, a gente está falando de nível Brasil, questão mundial. Então,
a maioria dos veículos automotores, eles são mais perigosos do que a própria arma de fogo, você está entendendo? Então, é muito delicada essa situação. E a questão é que não é uma arma de fogo que apenas vai machucar ou assustar alguém. Pode custar a sua vida e custar a vida de outro. Então, vale muito a pena fazer isso. Buscar pessoas que entendem do assunto e receber instrução sobre normas de circulação e de pilotagem. E até mesmo uma pessoa que já é habilitada, anda tudo corretamente, acredite, a gente sempre tem algo mais a aprender, seja na condução de qualquer tipo de veículo. É sempre importante buscar conhecimento, sempre buscar instrução e ter humildade para saber que você não sabe nada, que sempre tem alguém que sabe mais que você, que pode te ensinar e você pode aprender com essa pessoa. Tá certo. Só para finalizar esse assunto em relação às bicicletas elétricas, como o senhor já disse, vai começar a ser feita uma fiscalização mais rigorosa, então, em relação a essas bicicletas aqui em Água Clara. É isso para o pessoal já estar ciente, para todo mundo já conduzir de forma correta, de forma responsável. Vamos fazer o seguinte, dê uma olhada se o pessoal entendeu basicamente qual é a diferenciação. Qual é a diferenciação dessas bicicletas elétricas, né? Porque é delicada, a diferença é sutil. O pessoal entendeu? Tem condutor de bicicleta que anda na contramão e ainda xinga a gente como se o motorista estivesse errado. Olha lá, tem condutor de bicicleta que anda errado, xinga a gente. É aquele tipo de condutor de bicicleta que ou não tem maturidade, ou não passou por uma autoescola, ou simplesmente está procurando um jeito de arrumar problemas sem necessidade. É desnecessário isso, viu, cidadão? Desnecessário ficar saindo aí xingando os outros no trânsito. Os pais soltam essas bicicletas em mãos dos filhos que andam em alta velocidade no meio da rua. Legal, segurei. Os pais que fizerem isso, a gente vai fazer questão os pais que fizerem isso vão fazer questão de atuar dentro da legislação. A gente vai pegar o nome desses pais responsáveis e vai jogar no boletim de ocorrência. Para quê? Para esse pai responsável ir lá, ser ouvido, prestar esclarecimento para a justiça do porquê atuou dessa forma. Ou seja, nós não estamos colocando ninguém nessa situação. É você, pai, que não tem responsabilidade sobre o seu filho, que está fazendo isso. Então, antes de você arrumar problema sem necessidade, eu peço a gentileza do senhor colaborar, não com a polícia militar, mas com o seu vizinho, com a sua família, com as demais pessoas de Água Clara e região. Colabore com a sociedade, tá? Aqui ou em qualquer lugar, nós estamos no meio social, isso é simples de entender. A gente precisa respeitar o espaço do próximo, tá bom? Aí tem uma outra aqui que disse, né, acabou xingando aqui, mas pessoas que acham que está sozinho na cidade passa correndo na frente dos carros e pedestres. A sociedade está revoltada com esses ciclistas. Então, sociedade, a gente vai dar esse apoio a vocês, tá? Vocês que estão pedindo isso para a gente. A gente vai começar a atuar, tá bom? Atuar e fazer as apreensões, notificações, ou abordar e liberar se a pessoa estiver certa. Se a pessoa estiver tudo certo, tudo regulamentado, não tem o que se discutir, tá bom? A gente não pode ser injusto. Mas se a pessoa estiver errada, a gente vai começar a fazer a apreensão dessas bicicletas. Por exemplo, uma bicicleta que se envolve em uma direção perigosa, né? Fica empinando no meio da rua. Pô, meu amigo, das duas, você vai para um circo trabalhar, fazer malabarismo, ou você não faz isso no meio da rua, faz no quintal da sua casa, assim, entendeu? Porque rua, onde o veículo usa para trafegar, não é lugar disso, tá bom? Isso se chama direção perigosa, ou malabarismo em uma única roda, é uma infração de trânsito. Cabe muito tranquilamente a apreensão dessa bicicleta. A gente vai começar aos poucos, que a nossa demanda está bem alta, eu acho que o pessoal já percebeu, mas aos poucos começaremos a atuar nesse sentido também, tá? Tem uma questão aqui, tem aquelas bicicletas com motor de motosserra que anda mais que a minha moto. Caraca, deve ser veloz, né? Qual que é a sua moto? É o quê? Tem que ver, né? Perguntaram aqui. Tá errado, viu? Esses motorzinhos de motosserra aí, tá errado. Se eu fosse você, proprietário desses bicicletas com motor de motosserra, eu pegaria o seu motor de motosserra e aplicaria ele na lida onde devidamente deve ser aplicado. Motosserra não é lugar de bicicleta, beleza? E a Shinerai, perguntaram aqui. Deve ser um modelo?
Shinerai é um ciclomotor, tá bom? Precisa da CNH. Ou autorização para conduzir ciclomotor. Mesma coisa, mesmas regras da moto, tá bom? Não tem dificuldade nisso não. Tenente, mas eu ouvi falar que pode 50. Cara, não cai no conto do vigário não, meu amigo. Porque depois ninguém vai pagar a conta para você, viu? Tem aqui, acho que foi mais um elogio, na verdade. Tenente Wellington, bom dia. É sempre um prazer assistir às suas entrevistas, orientando a população, sempre que vem trazendo transtorno para o nosso município. Obrigado por estar fazendo um trabalho grandioso à frente da Polícia Militar aqui na nossa querida Água Clara. Você falou sobre a nota fiscal. Quem faz o uso da bicicleta elétrica precisa sempre ter a nota fiscal, se caso o condutor for parado no trânsito? Bacana pergunta, segura aí, viu? Quem quer, posso agradecer, será? Jaceline Souza. Jaceline Souza, muito obrigado, viu? Em 2 momentos vou responder a sua pergunta. Em primeiro, sobre o trabalho que você parabenizou, mencionando meu nome, eu estendo esse elogio a toda a minha equipe, né? Por isso que eu trouxe hoje aqui comigo o Sargento Nilton, representando todos os demais militares aqui de Água Clara. Então, o Sargento Nilton aqui hoje, na verdade, ele representa a equipe. Ele não representa nem eu nem ele. Nós dois juntos representamos a equipe policial militar aqui em Água Clara, tá bom? Consequentemente, da PMMS, tá legal? Então, o trabalho não é meu, o trabalho é da equipe. Eu agradeço muito o seu comentário em nome de todos os policiais militares aqui de Água Clara, do 2º Batalhão e da PMMS. Em segundo momento, da nota fiscal, é o seguinte: caso você, normalmente, nós, policiais militares ou o policial que atua relativamente à fiscalização de trânsito, ele vai saber se aquela bicicleta ela é fruto de origem nacional ou estrangeira. Normalmente já vamos saber, tá? Se você tiver algum tipo de dúvida, é bom você sempre carregar assim. Por que não? Tira uma cópia, deixa na sua casa, caso você perca, tá bom? Mas, normalmente o policial ele já vai saber se é ou se não é. Se ele constatar que não é, dificilmente você vai conseguir a nota fiscal. Aí o que acontece? Chega a ser engraçado. Sempre aquelas perguntas. O cara tá com o carro, com a moto, com a bicicleta, tudo errado. Aí você pergunta para ele, aí o cara fala assim: tenente, policial, mas eu comprei assim. Cara, como se isso autorizasse você. Ou se não, para com isso, não fica perdendo tempo com essas bobeiras não. Ou se não, tenente, mas eu estou no meu horário de almoço. Aí o cara está empinando, o cara está fazendo rolo, está tudo errado. Mas eu estou no horário de almoço, eu sou trabalhador. Pô, tudo bem, cara, mas isso, mais uma vez eu digo, o fato de trabalhar em algum lugar, qualquer local do país, não lhe permite sair fazendo a boaça, meu amigo. Muito contrário, você, para usar esse nome, você tem que ter moral, meu amigo. Tá? Você tem que ter moral, você tem que saber o que você fala, o que você faz. Não é sair por aí se escondendo atrás de uma carteira de trabalho para cometer roubo, não, tá entendendo? Basicamente isso é a resposta à sua pergunta. Tem aqui a pergunta do William Travaim. Bom dia, aquelas bicicletas adaptadas com motor que faz um baita barulho, aquilo é legal? Pode ser legal para o dono, né? Pode ser legal, divertida para o dono. Agora, para a Polícia Militar vai ser objeto de apreensão, tá bom? Respondida a pergunta, né? Uma pergunta interessante também, tenente. Uma pergunta: Paulo, quem compra bicicleta de fora do Brasil que vem nota fiscal de compra, essa nota é válida? Bacana pergunta. Eu vou ver, passo por. Pode falar. Oi, bacana, show de bola a pergunta. É do Mauro? Mauro. É interessante que geralmente quando essa pessoa compra lá no Paraguai, ela recolhe o tributo dessa nota fiscal. Ela vem com nota fiscal do outro país, porém você tem que fazer o recolhimento na Receita para dar idoneidade dentro do nosso país. Entendeu? É interessante, boa pergunta, tá? Exatamente, bacana. No Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá, onde você estiver. De repente o cara gostou de uma bicicleta, sei lá, da Suécia, não é? E o cara tem a grana para bancar, recolha o tributo. No final das contas, você vai pagar o mesmo valor de uma nacional ou até mais, tá? Bom, tem aqui, acho que mais bom, um elogio mesmo.
Pior parte dessas bicicletas elétricas é que os condutores não respeitam as leis de trânsito. Temos que adivinhar o momento em que elas vão aparecer. Parabéns, tenente, à sua equipe que vem desenvolvendo um bom trabalho. O comentário da Andréia Ré. Andréia Ré, bom dia, Andréia, muito obrigado. Tá? Selva, senhor Oscar Cuenca, paraguaio, Selva do senhor também. Bom, eu acabei de mencionar, realmente é abusivo, né? A gente vê assim, a análise psicossocial que move esse grupo de pessoas a atuar dessa forma é mais complexa do que podemos discutir em poucas horas de live, de entrevista. É mais complexo. Sim. Só que a gente começa a analisar e ver que na maioria das vezes é fruto de ou imaturidade, ou desconhecimento da pessoa, ou ela acredita no conto do vigário, ou no conto do amigo que não é tão amigo assim, aquele amigo que bate nas costas, vai lá, compra lá, pode, está podendo, ninguém faz nada então. Então, não cai no conto do vigário, meu amigo, não seja garoto, não seja novato na vida, você entendeu? Se tiver dúvida, pergunta, se informa antes, tá? Para você não ficar causando transtorno. Veja bem que a sociedade repudia isso. Antigamente, viu, Paulinho? Que nem eu falo sempre, antigamente, várias coisas, antigamente, questão de 20 anos, era legal. Era bacana, era legal, som alto em via pública, né? Tivemos vários sons apreendidos esses dias aí, vários veículos rebaixados apreendidos. Era legal, hoje em dia tá feio, hoje incomoda a sociedade, ninguém quer mais isso. E essa bicicleta elétrica que o pessoal usa de modo irresponsável, pô, também tá feio, pô. Para com isso, acorda, meu. Tá? Evita problema para a sua vida. Ô, tenente, um assunto que eu acho que surgiu essa semana, ou semana passada, a respeito de dirigir com máscara, sem máscara no caso, né? Se vai levar multa. Duas perguntas aqui relacionadas a esse assunto. Opa! A Roseli Leite dos Santos perguntou. Senhor João Márcio Galhardi, bom dia, um abraço. Newton, uma excelente pessoa, que Deus te abençoe. A Roseli Leite dos Santos. Aqui. Obrigado, Roseli, pelo elogio. Estamos aqui para tentar prestar um serviço de qualidade à sociedade aguaclarense. Sobre dirigir sem utilizar a máscara, né? Até o momento, isso daí não passa de uma grande fantasia, fruto da mente podre de algum ser que eu acredito que não, sei lá, eu acho que algum objeto eletrônico sozinho criou essa podridão para aterrorizar as pessoas, tá? Eu não acredito que um ser humano tenha criado isso gratuitamente, eu me recuso a acreditar. Tá? Então fica tranquilo. Você tem que parar de ficar usando bicicleta elétrica irregular em Água Clara, colaborar com o nosso trabalho policial militar, tá bom? E esse negócio de ficar com máscara, dirigindo sem máscara, às vezes nem tem lógica, né? Você vê às vezes a pessoa dirigindo sozinha no veículo de máscara, você olha assim e fala, pô, tá bom, né? Ou seja, mas fake news. é fake news, meu amigo, não cai nessa não, beleza? Bom, só para responder aqui, pode ser bem de forma rápida, já foi elencado esse assunto, mas perguntou de novo, tem que ter capacete para bike elétrica? Resumindo, se a sua bike elétrica superar a velocidade de 25 km por hora, e acredite, quase todas superam essa velocidade, não tem que usar um simples capacete, tem que usar o capacete próprio para moto e ser habilitado. Ficou claro, né? Sim. Parabéns, excelente trabalho, Claudinho da Funerária. Esses dias quase atropelei o mesmo menino 2 vezes, ele saiu do nada na frente do carro. Parabéns. Então, se foi o mesmo menino 2 vezes, significa que o menino que estava tentando ser atropelado, não você. O que precisa para colocar... Se ele continuar, ele vai conseguir, né? O que precisa para colocar placa na bicicleta elétrica? Nota fiscal e... nota fiscal comprovando a procedência dessa bicicleta elétrica e buscar o Ciretran local, popularmente conhecido como Detran, que fica ali em Água Clara, no Centro Velho. Na sua cidade, tenho certeza que outras pessoas de outros locais estão assistindo, na sua cidade é só buscar onde se localiza o Ciretran ou o Detran, tá bom? A Dani Destro, a respeito de cadeirinha, assentos, poderia me passar a idade correta, pois vi uma reportagem que mudou agora, não sei se é fake. Tem que ver especificamente qual é a reportagem que você viu para eu ver o que você tem de informação.
tá bom? Só para a gente finalizar então esse assunto, uma última questão aqui. Bom dia, tenente. Sobre crianças nas bicicletas, qual é a recomendação? Toda aquela bicicleta que se assemelha ao ciclomotor, que acredite, né? A bicicleta elétrica, eu estou falando, supera 25 km por hora, que tem acelerador na mão, tá? Ela deve seguir as mesmas regras aplicadas a uma moto. Ou seja, essa criança tem que fixar, ter capacidade de fixar os pés nas pedaleiras, tem que usar o capacete de segurança, tem que estar bem fixa, bem assentada na bicicleta elétrica, tá bom? E as demais bicicletas, a recomendação é a mesma, tá? Usa capacete, não fica carregando. Você vê criança carregando que parece que está trabalhando no circo, equilibrando, né? Dá dó, é seu filho, pô, acorda. Tenente, agora saindo um pouquinho dessa questão de bicicleta elétrica, mas um tema que também faz parte do trânsito e que acontece muito em Água Clara, a respeito de veículos que estacionam em frente da garagem. Qual que é a orientação? Isso gera uma multa? Isso é uma infração? Porque tem muita gente que passa raiva com essa situação aqui na nossa cidade. O Nildo sabe disso. Qual que é a orientação tanto para quem é o proprietário da casa, que de repente tem que sair da sua residência para um trabalho, enfim, qualquer coisa, e está lá o veículo em frente à sua garagem? Queria que o senhor falasse sobre essa situação. Beleza. Vamos virar um pouquinho para responder assim. Beleza. Sobre estacionamento de veículo, desconecta isso. Sobre estacionamento de veículo em frente, garagem. Vamos lá. São duas situações básicas aí. Uma, o cara que estaciona em frente à garagem é o próprio dono da casa. A garagem é a entrada e saída do veículo dele. Essa é uma situação. E outra, o cara que estaciona em frente à garagem não é proprietário, não reside naquela casa. São duas situações. E nas duas situações, ninguém pode parar em frente de garagem. É simples, a regra é clara. A regra é clara. A regra é clara, tá? Não pode parar em frente de garagem, tá? Em frente de garagem. Agora, a gente também não pode confundir um estacionamento desregulamentado, que porventura se aproxime de sua garagem e você não gosta do seu colega, do seu vizinho, ou de repente seu carro é muito grande, é uma F-150, é uma Dodge Ram, é uma Silverado americana 2022 e é muito grande, ou é uma van, um micro-ônibus, e aí fica difícil para você realizar o esterçamento, porque tem um veículo estacionado. Só que você vai visualizar, o veículo está devidamente estacionado em local regulamentado. Tá? Essa situação, desculpa, é bom você treinar um pouco mais o seu volante aí, porque você vai ficar passando raiva à toa, você está entendendo? Não tem o que ser feito, o cara está cego, não tem regular. Você tem que visualizar isso, se onde ele estaciona, se é regulamentado ou não. E, aproveitando o tema, não adianta você, proprietário do comércio, da empresa, meu amigo, você ir lá comprar tinta amarela e pintar em frente à sua farmácia, em frente. Para com isso, rapaz. Você não é o órgão de trânsito com circunscrição sobre a via. Né? Não adianta. Quem tem autorização para fazer isso no município, geralmente são os Demutrans, são os departamentos municipais de trânsito, que regulamentam o sentido das vias, locais de estacionamento, parada, de circulação. Tá? O que a gente vê? Vai lá vai nós três lá, a gente monta um comércio, um exemplificativamente, aí, eu quero deixar pintado aqui, porque a minha loja o pessoal tem que parar aqui na frente. Para, rapaz, a calçada não é sua, a calçada é pública, tá bom? E você não tem poder nenhum para ficar pintando. Inclusive tem alguns que fazem o desenho, o proibido parar e estacionar. Privativo da minha casa, sujeito a multa. Pô, para com isso. Você, inclusive, pode até ser responsabilizado sobre isso. A depender do fato. Não vou mencionar tipo penal, porque vai depender do fato, tá bom? Mas quem tem poder para regulamentar locais de parada, estacionamento, circulação, é o Demutran, tá bom? É o órgão
com circunscrição sobre a via respectiva. Correto. Então, os assuntos a respeito de trânsito, a gente já discorreu todos eles aqui. Mauro aqui mandando uma questão. Parei em frente a uma casa, mas não estava em frente à garagem. E o cara me distratou, alegando que eu estava errado. Era em frente à casa, mas não era em frente à garagem. Então, provavelmente, se era um local que poderia estacionar, não está errado, né? Não. Você mesmo, o Paulinho mesmo respondeu para você, né? Aí é o seguinte, aí se você parar num local regulamentado, aí veio o dono de uma casa, ignorante, que se acha o dono da rua, que acontece, infelizmente acontece, aí você que está passando por essa situação, eu oriento a ter mais maturidade do que essa pessoa e superar o fato. Ou se você perceber que configurou um crime, uma ameaça, uma possibilidade, aciona a polícia militar para intervir na situação, tá bom? Pois é, tenente, até uma situação que já ocorreu até comigo, porque eu acho que com muita gente também, por exemplo, voltando ao assunto de estacionar em frente à garagem. O veículo está lá estacionado em frente à garagem, tem pessoas que são tão, para ser bem direto mesmo, folgados, que eles estacionam em frente à garagem, sai do veículo e você nem sabe onde que está o dono daquele carro. E aí você não tem como você sair de casa, a pessoa, o condutor do veículo, o proprietário do veículo não está ali. A orientação é o quê? Ligar para a polícia? A orientação é que a gente vai dar trabalho para o guincho, entendeu? Tem problema, você que é espertão, que vai deixar o seu veículo e abandonar, não tem problema. Vamos fazer a apreensão para o estacionamento irregular e dar trabalho para o guincheiro. Simples assim, não tem muita dificuldade. Isso seguindo a legislação de trânsito. Não é a polícia militar, veja bem, que está colocando o cidadão nessa situação. É o próprio cidadão que escolhe entrar nessa situação, tá bom? É isso aí que vai acontecer. Vai fazer o quê? Tá bom? Tá certo. Já encerrando assuntos a respeito de trânsito, só ver se tem mais alguma questão aqui. Pessoas subindo em cima da calçada com o carro, passando na calçada que não é na casa dele. Uma pergunta, na verdade. Sobre pessoas subindo em cima da calçada com o carro, passando na calçada que não é da casa dele. Legal, entendi. Eu entendi. O João, obrigado, viu, pela participação. São muitas perguntas, mas vamos respondendo na medida possível. Olha, nem na calçada da casa dele, nem na calçada na casa do João Henrique, nem na calçada da casa do tenente, nem de ninguém, a pessoa tem autorização para ficar circulando. Na verdade, a calçada é um espaço público, tá? A calçada é um espaço público. A calçada não é nem lugar para você ficar escorado com cadeira, tomando pinga, tereré e tudo mais. É gostoso, mas não é lugar para isso, tá? Por quê? Porque depois acontece um acidente aí, e você está ali num espaço público, ou seja, você assumiu o risco, meu amigo. Você está entendendo? Você assume o risco de estar naquele local. A calçada é um espaço público para circulação de pedestres e de pedestres empurrando bicicleta. A bicicleta também tem que andar no bordo direito da via, do lado direito da via, no asfalto. Na calçada não é lugar de bicicleta. Calçada é para pedestre caminhar, tá bom? Não é lugar para você ficar sentado, e a calçada não é da sua casa. A calçada é um espaço público, tá bom, irmão? Então, nem na frente da sua casa a pessoa pode, nem na casa de outros, utilizar a calçada. Pessoal, tem bastante gente fazendo perguntas aí ainda a respeito de trânsito. Como o nosso tempo é meio limitado, já faz um tempinho que a gente está tocando nesse assunto aqui, orientar o pessoal, de repente tiver mais dúvida, pode ligar aqui, né, tenente, a respeito de trânsito. Teve até uma pergunta aqui, um menor falando que ele tem uma chinerais, se ele pode ou se ele não pode andar sem habilitação. Então, pessoal que tiver maiores dúvidas, de repente de assunto aqui que a gente não elencou, pode estar ligando aqui, né, tenente, para tirar as orientações. Respondendo essa última pergunta aí da chinerai, eu oriento você, menor de idade, a pegar a sua chinerai e aposentar ela até você tirar a sua CNH, ou vende logo para você não ter dor de cabeça. Não pode, tá? O ciclomotor carece de ACC, autorização para conduzir ciclomotor, ou CNH. Então, não perca seu tempo se iludindo, não, meu amigo. Espera fazer 18 anos, esperou muito tempo a nascer, agora que você está se descobrindo um ser humano, aí você já está querendo atropelar, passar o carro na frente dos bois, não arruma um problema na sua cabeça não, tenha maturidade, espera mais um pouco, beleza?
Certo, Tenente, encerrado o assunto a respeito de trânsito, de regras de trânsito, de bicicleta elétrica. Obrigado a todos aí que mandaram as suas dúvidas, as suas questões. Só para a gente finalizar essa live, Tenente, falar de um assunto aqui bem delicado, mas um assunto que gerou muita comoção essa semana aqui em nossa cidade, a respeito da tragédia de segunda-feira, onde tivemos um jovem, se eu não me engano, 23 anos, que foi assassinado, foi degolado ali no bairro Santos Dumont, próximo ali na entrada do Novo Horizonte. E quero primeiramente parabenizar o trabalho de vocês, que logo na sequência, algumas horas depois, vocês acabaram localizando o autor do crime, só que infelizmente ele veio a óbito também por ter confrontado vocês policiais na ação que vocês estavam desenvolvendo para prendê-lo. Então queria parabenizar e queria que o senhor quisesse falar alguma coisa a respeito sobre esse assunto. Eu sei que é delicado, mas como gerou uma comoção muito grande, uma repercussão muito grande na cidade, eu acho que é um tema também para a gente, pelo menos, comentar aqui hoje. Eu agradeço o comentário, Paulinho, estendo minha continência à Polícia Civil por meio dos 2 delegados de Polícia Civil que nós temos aqui e a todos os policiais civis aqui, desde o estagiário até o policial civil mais antigo, escrivães, estendo a minha continência, meu respeito a esses policiais civis que ombrearam conosco nessa delicada missão. Realmente nós vimos e observamos que a sociedade ficou em choque diante do falecimento provocado por um outro rapaz que inclusive já é reincidente na prática de homicídio. Ele já respondia um homicídio, na verdade, já tinha sido acusado por homicídio. Um cara periculoso, agressivo, popularmente agressivo, hostil às forças policiais. Infelizmente, teve aquele desfecho. Mas eu quero dizer para a população aguaclarense, tá? Todo respeito, carinho à nossa Polícia Civil. Vou utilizar o nome da Polícia Civil aqui. A população aguaclarense pode contar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, sempre. Sobre o assunto, um abraço carinhoso da Polícia Militar e da Polícia Civil a todos os nossos aguaclarenses. Tá certo, Tenente, mais uma vez obrigado por essa oportunidade. A gente está falando para a população, assuntos de interesse. Hoje a gente falou aqui a respeito das bicicletas elétricas, sobre algumas regras de trânsito. E para finalizar aqui, só um breve comentário a respeito aí, desse triste fato que ocorreu segunda-feira, que 2 pessoas vieram a óbito, independente de qualquer situação que seja, tanto o autor, né? É claro que a gente não espera um desfecho desse, mas foi uma coisa que infelizmente foi necessária. Agradeço mais uma vez, parabéns pelo trabalho à frente aqui da Polícia Militar, aproveitando também, estendo um abraço aos profissionais lá da Polícia Civil, que estiveram junto na ação, né, e desempenharam um excelente trabalho, e o Portal Água Clara sempre à disposição para a gente estar falando, conversando com a população e esclarecendo as dúvidas. Nosso abraço a você, Paulinho, um abraço a todos os colaboradores do Portal Água Clara, um abraço especial a todos os colaboradores das polícias civil, militar, as pessoas que apoiam o nosso trabalho. E mais uma orientação para quem não apoia o nosso trabalho: espere você, amigo, que nunca precise do nosso trabalho, mas se precisar um dia, tenha certeza que nós faremos o nosso melhor. E você, mais uma vez eu digo, está perdendo a oportunidade de ter excelentes amigos, tá bom? O nosso abraço, o nosso beijo carinhoso no coração de cada telespectador. Obrigado, pessoal. Até a próxima live aqui no site.